Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 3 ações que podem decolar acima de 200% na Bolsa de Valores. Pessoal, você poderia mais do que dobrar o seu capital com essas ações. E detalhe, fiquem comigo até o final, que a última aqui dessa lista poderia subir 600% e pagar uma verdadeira paulada de dividendos, podendo pagar aí acima de 20% ao ano. É uma empresa surpresa que o mercado não está comentando muito, mas eu acredito que está bem descontada. E vamos também comentar um pouco sobre a carteira de ações do canal, andamentos e perspectivas para os próximos anos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, já começando com a carteira de ações do canal. Hoje, patrimônio total, 212 mil. O patrimônio, pessoal, segue se desvalorizando. Quando a gente pega aqui, né, perceba que o patrimônio sofreu um grande recuo. Cheguei ali a mais ou menos 250 mil reais e agora o patrimônio declinou para 212 mil. Estou assustado com isso? É claro que não. Na verdade, eu estou até gostando que isso está acontecendo no curto prazo, porque eu tenho reinvestido provento, né? Feito aí bons investimentos na carteira em preços extremamente baratos, porque quando as ações caem, com o mesmo provento que cai na sua conta, o aporte que você acaba pegando do bolso, né, que seja, você acaba comprando mais ações em preços baixos e, consequentemente, fortalecendo o seu ganho de capital e dividendos lá no futuro. Porque a mesma ação que você pagava um preço alto, agora você paga um preço mais baixo e consegue abstrair mais renda dessa empresa. Por isso que eu gosto das quedas no curto prazo para fortalecer o meu patrimônio. Mesmo assim, pegando ele numa lupa de longo prazo, meu patrimônio teve um crescimento gigantesco, né? Pegando ali dos anos de 2022, ó, saltou aqui dos 20 mil reais para mais de 200 mil reais. Então perceba que sim, foi uma multiplicação bem expressiva nesses últimos 4 anos. A minha carteira, considerando o recebimento que eu tive de proventos de mais de 36 mil reais e ganho de capital que eu tive de mais de 17 mil reais, juntando toda a rentabilidade, já consegui mais de 31% ao ano nesses últimos 4 anos, o que foi sim uma baita rentabilidade na carteira de ações, né? Então aqui essa rentabilidade não está considerando dividendos, que eu consegui apenas com valorização. Então olha só que legal, em rentabilidade anual composta, minha carteira deu bastante rentabilidade, superando o CDI e superando todos os índices de mercado, tá? E, tecnicamente, eu invisto 100% em ações. E essas ações que eu vou trazer aqui para vocês, eu tenho na carteira do canal. Já vou tratar aqui para vocês quais são essas posições que eu sigo comprando com bastante força, nada de recomendação. A primeira ação dessa lista são as ações do Banco Itaú. Eu vou pegando aqui da menos barata para a mais barata, porém saiba que o risco vai aumentando. Então a menos barata é a mais previsível e a mais barata tende a ser a mais arriscada, mais cíclica, porque, pessoal, é assim que o capitalismo funciona, né? Consequentemente, você corre mais risco, você tem um retorno mais elevado, não tem jeito. O Itaú é a primeira ação dessa lista, ou seja, está muito barato. Perceba que a ação do Banco Itaú, nesses últimos 30 dias, com a queda do Ibovespa, segue caindo mais de 10% na cotação, saindo ali dos seus R$ 50 indo para os seus R$ 41. O Itaú voltou a ficar barato, principalmente agora com essa queda do Ibovespa. Sigo comprando Itaú olhando para longo prazo. Hoje o Itaú representa a minha maior posição na carteira de ações do canal. Lá no vídeo eu vou mostrar para vocês as posições. Então, hoje ele é a minha maior posição, consequentemente, tenho recebido bons proventos e a perspectiva da ação é boa. Porque o Itaú, pessoal, tem qualidade, né? Não tem jeito. Quando você compara com os outros bancos aqui da bolsa, o lucro líquido dele acaba sendo bem anticíclico. Ele não oscila o resultado. Porque o cliente que ele empresta dinheiro é o rico, né? Consequentemente, é a classe mais alta. Então, ele não está suscetível a essas crises de inadimplência que acontecem nos demais bancos da bolsa, seja Bradesco, Santander
ou Banco do Brasil, que tem ali uma carteira de crédito naturalmente jamais fragilizada. O Itaú, por outro lado, consegue manter essa consistência com ROI, retorno sobre o patrimônio líquido elevado, porque a sua carteira de crédito não sofre com ciclos macroeconômicos, independente do cenário. Ele consegue manter a inadimplência controlada. Não é à toa que a inadimplência do Itaú está apenas de 1,9%. Quando você pega do Banco do Brasil, que está mais de 5%, Bradesco 4% e Santander mais de 3%. Hoje o Itaú eu acho barato, tanto olhando para o curto prazo quanto o longo prazo. O valor de mercado do banco, basta você pegar aqui, né, a cotação atual. Você vai pegar aqui a cotação atual de Itaú de R$ 40,30 e vai multiplicar pelo número de ações no mercado. Então você vai tirar o valor de mercado da empresa. O Itaú vale na bolsa 455 bilhões de reais. É a segunda empresa mais valiosa aqui do Brasil, só perdendo para a Petrobras. Quando você pega aqui, né, e divide, no caso, pelo lucro projetivo do Itaú para este ano, que é de 52 bilhões, é um lucro bem alto, o banco está cotado por apenas 8,76 vezes o seu lucro. A média, eu vou utilizar a média, não vou ser otimista aqui nas minhas análises. O Itaú é precificado pela média do seu benchmark, Ibovespa, que geralmente fica de 13 vezes. Ainda mais que o banco tem qualidade, o mercado aceita pagar múltiplos mais elevados nas ações. 13 dividido aqui por 8,76, o Itaú tem um potencial de alta, já olhando para o curto prazo, de 48%. Então perceba que é um potencial de alta muito bom. E se o banco continuar crescendo a uma taxa de 7% ao ano para 2027, mais 7 em 28 e mais 7 em 29, o banco lucrará daqui a 3, 4 anos 63 bilhões. Então, na verdade, o PL projetivo do Banco Itaú projetado para daqui a 4 a 3 anos é de apenas 7 vezes, trazendo ainda mais potencial de valorização. O banco poderia subir 85% na cotação, porque ele está sendo cotado por um PL na casa de 7 a 6 vezes. Isso pegando o seu PL futuro, né? Para daqui a 3 a 4 anos, que é muito mais razoável você olhar para daqui a 3 a 4 anos, pessoal. O tempo para uma empresa trazer retorno para sua carteira para o médio prazo. E o dividendo pode ser bom, porque se você está pagando 7 vezes de PL hoje, com um payout de 70%, porque o banco está com alto ROI, então ele pode distribuir um bom dividendo, você tem um provento de 10% ao ano, projetado para os próximos 4 anos. Você soma isso com a valorização do papel, que pode ser de 80%, olhando já para o médio prazo, ou seja, 4 a 5 anos. Você quer mais de 200% em valorização, você vai ter que esperar mais tempo, pelo menos uns 8 anos. Mas perceba que o banco poderia continuar subindo, então isso poderia te dar 13% ao ano, somado com o yield de 10 e mais uma taxa de crescimento do lucro líquido de 7. Então o Itaú, nestes preços, poderia te trazer 30% ao ano na média. 30% com qualidade, sem você ter oscilação na carteira, porque o Itaú é um relógio suíço. Para quem comprou as ações do banco nos últimos 15 anos, pegando o efeito ajustado pelo dividendo, olha só. Olha isso, pessoal. Você teve aí 1.100% de rentabilidade. Isso aqui, sabe quanto que dá em juros compostos? Você ter 1.100% numa lupa de 15 anos, é basicamente nem 15 anos, porque aqui a base comparativa que eu tô pegando do Banco Itaú é desde ali, né, de 2015. Então, na verdade, 11 anos, né, nem 15 anos, tá? Você ter tido 1.100% em 11 anos, pessoal, isso dá uma rentabilidade. Olha como o banco gerou muito valor ao acionista. 25% ao ano na média. Então, perceba que o Itaú foi uma máquina de geração de resultados para o investidor. E mesmo considerando a queda recente, se a ação não tivesse caído, esse retorno poderia ser ainda mais elevado. Então hoje eu acho barato, provento projetivo bom e é uma empresa que não vai te dar trabalho na sua carteira. Próxima ação dessa lista são as ações do Banco do Brasil. Esse daqui para mim está muito descontado, até mais barato do que o Itaú, só que também é justificável, porque o banco é mais cíclico. Lembra que eu falei para vocês que o risco iria aumentando com o passar das ações? Porém, o risco aumentaria, mas o seu potencial de retorno também seria equivalente. O Banco do Brasil hoje está passando por uma tese de recuperação, como já aconteceu no passado. Não é a primeira vez que o Banco do Brasil entra em crise, tá? Em outros momentos o banco já enfrentou crise, 2016 com o governo Dilma, pandemia, 2008, 1996, o Banco do Brasil já passou por várias e várias crises na sua história e sempre se recuperou. Os grandes pontos de oportunidade que aparecem no Banco do Brasil é nesses momentos de crise, porque o banco é cíclico. E por que ele é cíclico, Pablo? Porque ele é estatal? Não, não é por isso. É porque
é a sua atividade econômica. Ele é ligado ao agronegócio. O agro depende de commodities, né? Commodities agrícolas. Soja, milho, óleo de palma, vários componentes agrícolas, né? Arroba do boi, você pega ali, por exemplo, o próprio milho. O Banco do Brasil, ele é ligado ao agronegócio e, consequentemente, as commodities agrícolas são cíclicas. Quando elas estão em queda, o produtor rural fica inadimplente, o banco tem choque no resultado. Mas não é só a parte do agro que faz o banco ser cíclico, a própria parte de pessoa física, né? A parte de emprestar crédito para uma classe mais fragilizada. Quando a Selic está nas alturas, tecnicamente o custo de captação dos bancos tende a aumentar. E o Banco do Brasil, por ter uma carteira pessoa física muito voltada para média e baixa renda, sofre com um ciclo de calote, ciclo de inadimplência, muito parecido com o que acontece com o Banco Bradesco. E aí, por consequência, o resultado tende a oscilar, tanto pela parte do agro, como também pela parte de pessoa física. Porém, por o Banco do Brasil ser mais arriscado e ter um resultado muito mais cíclico do que o Itaú, perceba que o resultado oscila bastante, e o ROI do Banco do Brasil também é cíclico, tá? Há períodos que o ROI está muito alto, gerando 20%, 19%, e há períodos que o ROI decai muito, indo para 11%, 8%, 10%. E aí é justamente quando você compra o Banco do Brasil, quando ele está nesses momentos de estresse, porque o indicador preço sobre valor patrimonial fica muito barato. Hoje o Banco do Brasil, pegando uma média para daqui a 4 anos, vamos usar uma mesma média que a gente usou para o Itaú, a perspectiva, né, é que o valor patrimonial do Banco do Brasil, ó, pegando hoje, né, o VPA é R$ 33. Se o patrimônio crescer a uma taxa de 8% ao ano, 2027, 2028 barra 2029. Então você teria um VPA lá para 2030, para daqui a 4 anos, de R$ 44, colocando uma taxa de 8% ao ano. Na verdade, você está comprando hoje o Banco do Brasil por um preço sobre valor patrimonial futuro de apenas 0,40. Então, na verdade, o banco, para ficar adequadamente precificado, a média é uma vez o valor patrimonial. As ações para daqui a 4 anos teriam que se valorizar 150% na cotação, mais do que o Itaú, que tem um potencial de se valorizar a 80%. Então perceba que o Banco do Brasil poderia se valorizar em dobro, te trazendo uma rentabilidade ainda maior. Fora o dividendo, né, pessoal? Porque, ó, pensa bem, para você que está pagando hoje no Banco do Brasil um valor de mercado de 105 bilhões, supondo a recuperação do resultado já para os próximos 4 anos, mesmo que o banco recupere o dobro, hoje o banco lucra 14 bilhões por ano, terá o efeito da MP, mas eu não vou contar muito com isso, vamos colocar 14. Supondo que o lucro líquido dobre para daqui a 4 anos, o banco vai voltar para 30 bi de lucro. Vamos colocar aí 30 bilhões. Então, na verdade, você está pagando em Banco do Brasil hoje um PL projetado de apenas 3,5 vezes. Então, o banco, colocando 1 dividido por 3,5 e um payout de 40%, já que o custo de capital se equilibrou e o ROI voltou a aumentar, o banco pagaria um provento de 11,4% ao ano, tá? Então, 1 menos o payout de 30 vezes o ROI do Banco do Brasil, que voltará a ser de quanto? Se ele vai lucrar 30 bi para daqui a 4 anos e o patrimônio líquido do banco será de R$ 44, então qual que será o ROI futuro do Banco do Brasil? Pegando aqui, né? 30 bi dividido pelo patrimônio líquido, o ROI será de 12%. Perceba que eu estou sendo até pessimista, pessoal. Olha só isso aqui. Eu estou colocando o ROI de apenas 12%. Então perceba que o banco está muito barato. Porque, ó, se ele crescer 10% o seu resultado, 1 menos o payout vezes um ROI de 12, ele vai crescer 8,4% ao ano. Sendo aqui bem pessimista com o Banco do Brasil, tá? Vamos ser bem pessimistas, ó, bem pé no chão. Coloca aqui um provento de 11, voltando à sua normalidade, e supondo uma valorização de 150% nas ações para daqui a 4 anos, com a retomada do resultado e aumento do valor patrimonial. Então, o Banco do Brasil poderia simplesmente dar para daqui a 5 anos, tá? 20% ao ano em valorização, o que te traria um retorno embutido na ação de 40% ao ano, superando o Banco Itaú. Por quê? Porque ele está barato. É aquilo, né? O banco é cíclico, está passando por algo muito complicado e por isso que o potencial de rentabilidade tende a ser alto. Porque você está pegando o banco no pior momento. Qualquer recuperação que acontecer, isso já vai ser motivo para o mercado elevar o preço das ações, você já ganha na alta, fora o dividendo. Por você estar pagando muito barato, com o banco retomando a sua lucratividade e um payout maior, você terá uma base de LPA muito superior lá na frente. Então, consequentemente, o banco pagará um provento de 2,9 por ação. Para quem está pagando hoje R$ 18, olha o seu yield futuro, 11%.
Então perceba que o Banco do Brasil hoje é uma tese de qualidade, porém cíclica, né? Porque o banco precisa dessa recuperação. E sempre foi assim, pessoal. O banco sempre será cíclico, porque depende do agro e da pessoa física. Banco do Brasil hoje também é a minha maior posição da carteira de ações. Está empatado com o Itaú na minha carteira, porque eu olho para esse potencial de recuperação com bastante carinho e olho pela perspectiva de proventos. Fora que eu também já tenho o Banco do Brasil desde 2022, né? Então ele já vem me produzindo frutos aqui na carteira há bastante tempo. Mesmo com a crise recente, eu estou com uma boa rentabilidade. E por ser uma ação cíclica, né? A gente gosta de comprar quando o PL no curto prazo está mais esticado, porque denota que o denominador do lucro está em baixa. E agora, pessoal, para vocês que ficaram comigo até o final, lá vai a campeã desse vídeo, ó, que pode dar mais rentabilidade no setor financeiro, as ações da BR Partners, tá? O BR Partners, pessoal, é uma small cap, não tem jeito, tá? Para ganhar do Banco do Brasil nesse preço, a gente precisa aumentar o risco ainda mais, colocar uma empresa pequena, e o BR Partners é a única empresa do setor financeiro elegível na bolsa que pode derrotar aí o Banco do Brasil em rentabilidade, porque a ação ficou muito barata, pessoal. Essa que foi a grande realidade, tá? O resultado da empresa foi meio que ruim, foi medíocre, né? Para falar a verdade, no segundo trimestre, por conta do quê? Por conta do aumento do juro. O BR Partners, ele é um banco de investimentos, sem intermediar crédito. Ele atua em intermédios financeiros, atua na parte de investment banking, crédito estruturado, mercado de capitais. Então, é um banco pequeno, com um valor de mercado de apenas 1 bilhão. É uma microcap, uma empresa muito pequena. As microcaps têm potencial de crescimento mais elevado. Com um leve arrefecimento da Selic, o lucro do BR Partners pode dobrar, olhando para uma lupa de 2 anos, 3 anos, que o lucro desse banquinho aqui pode crescer a uma taxa de 15% a 20% ao ano, o que uma microcap natural tende a crescer no longo prazo. Então vamos calcular o retorno embutido sem calcular a PEG Ratio, nada disso, tá? Análise basicona, arroz com feijão. Vamos supor que o BR Partners hoje lucra os seus 147 milhões, cresça o seu lucro a uma taxa de 20% olhando para os próximos 4 a 5 anos, supondo esse arrefecimento da Selic e melhora do cenário macroeconômico. 20% 2027, 20% 2028, 20% 2029 e coloca mais 20% sobre 2030. O BR Partners pode lucrar 300 milhões. Não será nada irreal disso acontecer com a Selic despencando. A gente sabe que a perspectiva da Selic agora é de queda. E para cada 1% de queda na Selic, né, o BR Partners pode crescer a uma taxa bem acelerada. Olha o movimento que aconteceu aqui com o BR Partners lá em 2022, tá? Quando teve aquela queda na Selic. O lucro do banco dobrou em apenas 3 anos. Então, você vê que sim, é uma empresa que pode proporcionar bastante resultado, principalmente porque o ROI, retorno sobre o patrimônio, está de 20% ao ano, mesmo com toda essa Selic alta. Imagina com a Selic caindo, o ROI pode voltar para 24%, 25% ao ano, que é o ROI mais de realidade aqui do BR Partners. E aí pense comigo, e o potencial de valorização na ação? Aqui a gente vai ter que usar a PEG Ratio, né, do Peter Lynch, mas se você não quiser usar, pode usar essa formulinha aqui, ó. Vamos supor que para aqui, daqui 5 anos, o BR Partners crescerá essa taxa de 20, correto? Vamos utilizar a calculadora de juros compostos, porque a análise para small caps, pessoal, é um pouco mais otimista, né? Por ser uma empresa pequena, a gente tem que perpetuar um crescimento elevado para justificar os nossos aportes. 20% ao ano, supondo que a empresa lucra hoje seus 147 milhões de reais, daqui a 5 anos ela terá um lucro de 300 milhões, correto? Então, na verdade, você está pagando hoje um PL, pegando aqui, né, o BR Partners e o seu valor de mercado, você está pagando um PL, relação preço sobre lucro futura, no BR Partners, de apenas 3 vezes. Olha que barato. E o BR Partners, quanto que ele negocia na média em mercados normais? Ele negocia para um PL na casa de 10 a 11 vezes o seu lucro. Isso aqui eu não vou contar IPO porque a ação estava muito bem precificada. Se você colocar 11 dividido por 355, potencial de alta de 209% na cotação. Sendo bem franco, eu acho que vai valorizar mais, porque small caps têm menos liquidez. E quando há uma entrada de capital estrangeiro na bolsa, ela sobe muito mais do que blue chips. Então assim, por um fator especulativo de entrada de capital, ela pode subir ainda mais, indo para 300, 400% de alta, ficando mais precificada. Se ela bater a média de IPO,
de 13 vezes de PL, o potencial de alta na ação poderia ser de 266%. Olha só esse potencial de alta, fora o provento. Porque tem, para quem tá pagando hoje R$ 12, supondo um payout na casa de 60% lá para daqui a 5 anos, você pagando um valor de mercado, né, de basicamente aí 1,2 bilhão, esse é o valor de mercado atual, quase uma nanocap, né? Uma empresa bem pequenininha na bolsa, bem pequena mesmo, pessoal. Você vai ter 15% ao ano de yield. Então soma esse yield, somado a essa taxa de crescimento e mais essa taxa de valorização, supondo de que o papel suba 260% olhando para daqui a 5 anos, você está supondo aí 93, né? Eu coloquei aqui 2.000%, peço desculpas, pessoal, 29% ao ano na média. Soma isso com essa taxa, retorno embutido na ação do BR Partners de 64% ao ano, olhando para os próximos 5 anos. Só que saiba que o risco é mais elevado. Pablo, qual que é o risco? É a tese de crescimento não se concluir. Esse é o risco. Mas, Pablo, eu teria prejuízo? Não. No pior dos cenários, se a tese de crescimento não se concluir, as ações seriam mais precificadas, porque já estão mais baratas, talvez o retorno reduziria para uns 30%, 40% ao ano. Então, pessoal, esse é o risco de investir em small caps, né? Mas sendo bem franco, eu acho que o BR Partners está muito preparado para colher esses retornos. Olha só, é uma empresa que mesmo num cenário onde a Selic está alta, onde o custo de capital no Brasil segue descontrolado, pessoal, é uma empresa que está dando uma margem líquida de 47% ao ano. É uma empresa que, para cada receita líquida que ela gera, porque a margem líquida é o lucro líquido sobre a receita, ela, para cada 100 de receita, ela gera R$ 47,00 de lucro. Para cada R$ 100,00 de patrimônio, é uma empresa que gera 20% de lucro, R$ 20,00 de lucro, tá? Então ela tá muito barata, retorno sobre ativos tá bom, payout, dividend yield tá bom, e a empresa, pegando aqui toda a sua estrutura de crescimento, segue muito bem. Então assim, é uma empresa que tá preparada, é bem tocada, é bem gerida, e no mercado que ela atua, né, na parte de investimento, ela não tem concorrente. Ah, Pablo, ela tem o BTG, mas calma, pessoal, o BTG não é um par 100% comparável, porque o BTG Pactual, tecnicamente, ele atua na atividade crédito, então ele depende ali por emprestar para terceiros, tá? Ele empresta para terceiros. E aí, por consequência, você não tem uma atividade focada, subnichada, só ali no ramo de investimentos. Ela é uma boutique que só foca em investimento. Então é uma empresa com vantagem competitiva durável. Perceba que muda completamente aqui a análise para o BR Partners. E agora, para você que ficou comigo até o final, boas notícias. Eu tenho aqui as 13 empresas na carteira do canal. Banco do Brasil, Itaú e BR Partners, representando as maiores posições da minha carteira de ações. O Itaú está empatado aqui com o Banco do Brasil em termos de percentual, né? Banco do Brasil representa 36%, Itaú 34%, já é tecnicamente um empate, né? Nem vamos considerar aqui de que um tá maior que o outro, que daqui a pouco o Itaú fica em primeiro, depois cai de novo. Já o BR Partners está empatado com a Petrobras, né? Perceba que a carteira aqui tá bem dividida, ó. BR Partners 9,5%, Petrobras 9,21%, BB Seguridade 8,35% e as ações da Vale 2,62%. A Vale é a única que tá aqui largada, né? Por quê? Porque faz tempo que eu não compro, mas eu sigo de olho, porque Vale é uma empresa muito boa e abaixo de R$ 70 eu poderia voltar a fazer alguns aportes. Eu gosto de commodities aqui no Brasil. Commodities no Brasil dá certo, desde que você pague barato. O problema é você pagar caro por um ativo. A nas previsíveis, Itaú, por exemplo, você tem o luxo de pagar mais caro, porque é a empresa que não vai oscilar resultado. Já a Petro, Banco do Brasil, BR Partners, Vale vai oscilar. Até quer dizer, né? Minha carteira é bem cíclica, pessoal. Por isso que eu tenho equilibrado aqui com algumas empresas previstas, que senão, se eu ficar só alocado em cíclicas aqui, eu vou ficar muito dependente do cenário macroeconômico. Eu preciso de empresas que gerem dividendos sem também oscilar muito o resultado. Porque aí, no momento que as cíclicas estiverem em baixa, eu posso pegar o dividendo dessas previsíveis e aportar nas cíclicas, né? E quando a cíclica estiver em alta, fazer o mesmo movimento. Por isso que é inteligente você ter essa divisão de 50-50. 50 cíclica, 50 previsível. Eu pretendo ainda aumentar minha parte previsível. Pretendo subir para uns 50%. Pode não ser no Itaú. Se o banco acabar ficar caro, eu posso comprar uma CPFL, que é bem previsível também. Posso comprar uma End. Vai depender dos preços. Caixa Seguridade, BB Seguridade, que também encaixa aqui nas minhas previsíveis, que não oscila muito. Vai depender dos preços, tá? E tem que comprar barato, porque sua perspectiva de rentabilidade tende a aumentar bastante olhando numa lupa
de médio a longo prazo. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com um belo benefício para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Além de ser mais barata, totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora que você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta ferramenta? Eu quero muito adquirir para o meu dia a dia. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar aqui na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil, Itaú e BR Partners. Em particular, tenho as 3 na carteira. Acredito na valorização dos papéis olhando para o longo prazo e também pretendo receber bons proventos dessas empresas que serão integralmente reinvestidos nessa carteira de ações, olhando aí para o médio e longo prazo, na tentativa, né, de se aposentar, e a minha meta é se aposentar em 10 anos, né? É um prazo aí razoável para se colocar em ações, já que longo prazo mesmo, a gente sabe que é acima de 15 anos, né, pessoal? Não tem jeito, demora, mas quando chega lá, as coisas já começam a ficar bem mais tranquilas. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!